desejemos muito mais os dons espirituais do que as riquezas materiais. Desejemos mais as coisas espirituais porque as materiais são passageiras, são efêmeras. Então cuidado, porque tudo passa. Mas a presença de Deus, a comunhão com Deus, isso não passa nunca, não se acaba nunca. A palavra de Deus. Então isso não passa. Prossigamos, cresçamos no conhecimento, na graça e no conhecimento de Deus, que é o mais importante. Paulo chama a atenção de todos nós, através da sua carta aos Tessalonicenses, que ele diz, olha, quando eu estive entre vós, eu não busquei a glória de homens, não busquei aí sucesso, mas eu estava buscando o conhecimento de Deus, estava levando a vocês o maior conhecimento de Deus. Quando Paulo fala aos Romanos no capítulo 1, ele diz que os homens foram recompensados, ou seja, foram amaldiçoados por Deus. Por quê? Porque ao invés de darem a glória a Deus, deram a glória que era devida a Deus para as imagens, para as pessoas. É um grande perigo. Vamos ver que Herodes, por exemplo, quando fez aquela prédica, quando aquele discurso, ao invés de dar glória para Deus, ele buscou a glória própria. Foi comido de bicho devido a isso. Então na Bíblia tem muitos exemplos sobre isso, dizendo que a glória tem que ser sempre para Deus. A glória é de Deus, não do homem. Então busquemos sempre essa glória de Deus na nossa vida, no nosso ministério, em tudo que fazemos, como ensina a palavra de Deus. Em tudo que fazemos, desejamos, tudo que falamos, sempre a glória de Deus deve ser a almejada por todos nós, a desejada por todos nós. Então nessa lição nós podemos também ver que Baruque, por que ele tinha esse problema aí desse desejo? Talvez devido à sua própria criação. Nós temos aí que o avô de Baruque, ele era um governador, era famoso, governador de Jerusalém na época aí de Josias. Você pode ver 2 Crônicas 34:8. Nós vamos ver que o seu irmão era funcionário graduado do tribunal de Zedequias. Talvez devido a isso, ele tinha uma grande ambição de ser uma pessoa muito importante, muito grande. Então ele caiu nesse laço, nesse desejo errado, nessa ambição errada, quando ele foi ajudar Jeremias. Ele deveria sempre ter colocado a sua vida à disposição de Deus, buscando a glorificação de Deus, a exaltação de Deus, e não buscando grandezas. Então Deus vê o coração de Baruque e manda Jeremias então falar com ele, que ele não deveria desejar aquelas grandezas, pois ele não as teria. E Deus diz para ele, olha, pelo seu desejo de servir, de ajudar Jeremias, pela sua atitude de arriscar a própria vida para ajudar, você vai escapar com sua própria alma. Assim como o outro companheiro de Jeremias, Ebed-Meleque, Deus deu também a sua alma como prêmio para a ajuda a Jeremias. Vamos ver então o nosso questionário. Nosso questionário começa aí com o textual, para completar. Senhor, meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas muito elevadas para mim. Salmos 131:1. A nossa verdade prática, para completar, que a nossa única preocupação seja buscar a glória de Deus para a sua glória, porque Ele é o Senhor da glória. Número 3, introdução. Que perspectiva haveria para Baruque? Para quem sonhava com sucesso, seria obrigado a conviver com o que agora? Ele seria então obrigado a conviver com um aparente fracasso. Então Baruque desejava um grande sucesso, mas materialmente ele só alcançaria insucesso, porque a cidade seria destruída, o país ia se acabar e as pessoas iam ser expulsas, tudo ia se acabar. Sucesso então ele não teria.
Isso na parte material, mas na parte espiritual ele teria que ele escaparia com a sua alma, o que não aconteceria com a grande maioria. Parte 1 aí, quem era Baruque? Então, número 4, quem era Baruque? Primeiro, pertencia então à nobreza de Judá. Era um jovem culto e bem educado. Cuidava dos negócios particulares de Jeremias. Registrava fielmente as palavras de Jeremias e lia as palavras de Jeremias. Número 5. Pertencia Baruque à nobreza de Judá? Então ele era filho de Nerias, irmão de Seraías, camareiro mor do rei Zedequias. Veja Jeremias 51, 59. Provinha certamente de uma família que o havia educado para ser em todas as coisas uma bênção nas mãos de Deus. Baruque em hebraico significa abençoado. Número 6. Baruque era um jovem culto e bem educado. Então Baruque tanto sabia escrever com perfeição, como ler perfeitamente em público. Era um arauto perfeito. Era um jovem graduado que colocara toda a sua formação acadêmica a serviço de Deus. Parte 2. A coragem e o zelo de Baruque. Número 7. O jovem Baruque era conhecido por seu zelo e coragem. De que maneira exerceu o seu ministério? Então sabemos que Baruque cuidava dos negócios particulares de Jeremias. Até um terreno, né, que foi colocado aí, Jeremias colocou em seu nome, o Baruque é que ajudou ali, que fazia todo o serviço, e foi aquele que Jeremias confiou isso. Baruque então é aquele também que registrava fielmente as palavras de Jeremias. Então ele registrava, escrevia o que Jeremias recebia de Deus, e Baruque, inspirado pelo Espírito Santo, ia escrevendo, e com grande ciência, né, com relevantíssima tarefa que realizava, ele podia transmitir de maneira bonita, poética, aquilo que Jeremias ia passando. Então foi um homem que escreveu e que escreveu com grande talento a serviço do reino de Deus. Então Jeremias também mandava que Baruque lesse as palavras que ele escrevia. Assim como então Moisés tinha Arão para ajudá-lo, Eliseu tinha Geazi, o Jeremias tinha aí o Baruque, que levava então suas cartas e lia diante do povo, e ia ali diante dos sacerdotes, dos profetas, né? Lia também no templo, e lia também no palácio, para os príncipes, até diante do rei. Parte 3, a expectativa de Baruque é frustrada. Então, à semelhança dos outros jovens, tinha Baruque suas expectativas, conforme podemos depreender do texto bíblico. O que esperava ele? Então esperava ele um sucesso imediato na vida ministerial. Afinal, estava a secretariar um dos mais influentes profetas de Israel. Então Baruque, olhando as profecias de Jeremias, ele comparou com outros profetas que traziam grandes profecias, como Isaías, por exemplo, e ele disse: olha, eu vou servir aqui, vou ajudar o Jeremias, porque eu vou me tornar muito importante fazendo isso. E era a intenção dele alcançar um sucesso com isso. É evidente que não é errado, não é um pecado a pessoa desejar ser uma pessoa de destaque, né, conhecida e tal. Mas o problema é desejar esse sucesso acima da excelência que é a glorificação de Deus. É colocar-se como mais importante que Deus, ou mais importante que a pessoa que Deus escolheu para fazer aí uma grande obra para ele. Então o auxiliar, desejar ser maior do que o seu Senhor, né, é um problema sério. E acontece muito isso. Muitas vezes existem divisões na igreja, problemas na igreja, devido a essa inveja, né, ou desejo, ou aí forçar a barra para ser maior do que o líder. É um problema muito sério. Número 9. Quais as lições que Baruque precisava aprender e com urgência? O tratamento então recebido por Jeremias, se esperava ele descansar sob a fama e o prestígio de Jeremias. Achava-se enganado, pois o seu senhor era tratado em Judá como traidor, haja vista a prisão que o profeta viu-se constrangido a amargar. Também a destruição de Jerusalém. Jerusalém seria destruída. Baruque aí tinha
Baruque também esperava viver uma cidade da qual viesse a ter possessões, onde pudesse construir um lar. É claro que tais coisas não constituem pecado, no entanto, tal demanda naqueles dias fazia-se proibitiva, pois o Senhor estava para destruir tudo o que plantara. Dessa forma, ter a alva como espólio ou herança já era um grande negócio.